Boa tarde. Boa tarde a todos. Tá todo mundo conseguindo me escutar? Peraí, peraí. É que aí eu vou ter que tirar o fone. Tá bom pra vocês? O som? Vamos aqui aceitar a Érica. Oi, Érica. Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. Seja Boa tarde, bem-vinda. obrigada. É um prazer estar aqui. Que bom, tá todo mundo entrando aí. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho mais. Érica, tá bem o som pra ti? Tá bom? Tá tudo tranquilo aí? Tá, Tá? tá ótimo. Porque eu tava botando o fone e aí eu botei, não teve como ficar em pé, botei na vertical, mas na horizontal, mas não ficou muito legal. Tive que voltar aqui pra vertical. Ainda não tô totalmente experiente com live, não, mas vou ficar. Vou ficar. Tô Isso é uma coisa que a gente aprendendo. está se adaptando, né? É, A gente está aprendendo fazendo. não, mas aí a gente pega. A gente pega. E, Érica, hoje o assunto é um assunto que tu vive, né? Tu respira educação ambiental, tu respira. Gente, eu vou apresentar a Érica. A Érica é ambientalista, é professora eu acho assim, para dizer que ela não é só professora, é uma professora de diamante no IFMA, assim. Se os alunos dela estiverem aí, podem falar que eu vejo Eu o espero que carinho eles dela. estejam. Eu vejo o carinho dela, o respeito, a seriedade com que ela faz o trabalho dela. E é um trabalho realmente muito importante para o meio ambiente, em geral, para a sociedade, para os seres vivos, para todo mundo. E ela faz um trabalho mesmo de formiguinha, além do que ela deveria fazer. Ela faz, eu sei disso, e todo mundo sabe. E para começar aqui a live, ó, estão falando aí, ela é tudo de bom, falta adjetivos para falar dessa mulher. Já ganhou 10 com o aluno. Na verdade, esse aí é um ex-aluno de mais de 15 anos atrás. Ele já é formado, já é gestor em Pará e ele é super competente também. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da formação acadêmica dele. Pois é, então, ex-aluno, né? Estão aqui ex-alunos. É É. assim mesmo. É quando a pessoa é boa, ela fica eternamente guardada, né? Nos corações, na Olha vida. o presidente aí. Boa tarde, presidente Fábio Naus. A Érica está muito agradecida, né, Érica, por estar aqui Isso, participando, por ele ter dado essa verdade. oportunidade, né, Obrigada. para a gente falar do O meio pessoal da ambiente. UFMA, do Prodema aí também, né? Eu quero agradecer a presença, a participação e o apoio deles. É o pessoal do mestrado de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. Eles estão aqui? E eles estão juntos aqui. Estão, Ah, legal. Eu estão conheci online. eles naquele projeto lá do Sebrae. Conheci. Depois eu quero Sim. até conversar com eles. Bom, Ah, Érica, legal. eu vou começar com um texto. Eu tô dando uma de Marília Gabriela, entendeu? Eu vou começar com um texto, porque assim, eu quero sempre, antes de entrar no assunto, deixar alguma reflexão para as pessoas. Eu sou um pouco romancista mesmo, assim, com o meio ambiente. Mas vamos lá. O mundo mudou e a educação deve acompanhar as mudanças em curso, né? Nossa espécie é responsável pelo maior nível de destruição jamais visto em nenhum outro período da história. É o que a gente está vivendo agora. Se somos parte do problema, devemos também ser parte da solução, né? E essa solução que eu falo, às vezes não é uma solução que dependa de muito financeiro, que dependa de muito dinheiro, que dependa de muito trabalho, muito suor. Não é isso. A educação ambiental está aí
para falar que é uma coisa simples. Basta dar prioridade, que a gente, no Brasil, quando fala educação, educação não se trata de prioridade, que dirá educação ambiental. Então, se dermos prioridade para a educação ambiental, a gente estaria sofrendo menos do que estamos hoje, né? A pandemia do coronavírus está aí também por um problema ambiental, socioambiental, mas é sim. Então, Érica, eu queria que tu começasse falando para as pessoas o que tu acha da educação ambiental na esfera pública e privada. O que tu pode me falar, né, explanar um pouco sobre a educação na esfera pública e privada? Bom, hoje nós já vemos várias organizações, várias instituições que já trazem a educação ambiental como uma forma de trabalho diário, né? Então, assim, os funcionários, os colaboradores, eles estão se adaptando a essa nova realidade, porque se a gente não mudar os nossos hábitos, a gente vai acabar, sabe, consumindo os recursos naturais de uma forma desregulada e a gente vai acabar com tudo. Então, a intenção é fazer com que a gente tenha essa consciência desde a nossa casa, o lugar onde a gente trabalha, as organizações, né? E que esse não seja, como tu falaste, não é um trabalho muito difícil e nem é um trabalho que deve ser postergado ou delegado a terceiros. Você pode começar a ter atitudes sustentáveis com coisas pequenas, na substituição do copo descartável, por um copo, por uma caneca, né? Quando você sai da sala, desliga a luz, desliga os computadores, você já está economizando recursos. No IFMA, nós tivemos essa mudança de paradigmas, né? Nós estamos nos adaptando, mas trago o exemplo do IFMA como uma das instituições que acordou para essa realidade da educação ambiental e para o desenvolvimento sustentável. A gente precisa realmente se adaptar com novos hábitos para poder sobreviver dentro desse mundo que não, sabe, o meio ambiente ele não está mais aturando o desafio. Érica, a gente vê essas mudanças que tu falou lá no IFMA, essas mudanças, tu tiveste muita resistência para acontecer essas mudanças? Conta aí como que foi. Olha, na verdade, a gente essa mudança já chegou um pouco tardia para a gente, né? Na UEMA, a gente já vê a aplicação desse trabalho já há algum tempo. O pessoal da AGA, lá na UEMA, já tenta conscientizar não, que todo mundo, a gente parte do pressuposto que todo mundo é consciente, né? A gente tenta sensibilizar. Quando esses novos paradigmas chegaram no IFMA, nós fomos convidados pela gestão, porque a gente já desenvolvia esse trabalho nas comunidades, para auxiliar, né, para dar uma força, para ver se as pessoas se sentiam mais encorajadas a mudar. E assim, a gente, na verdade, tem uma dificuldade, não é uma resistência, na verdade, uma resistência tácita, né? Porque as pessoas não têm o hábito, por exemplo, de sair e desligar as luzes, de ligar o ar-condicionado, desligar os computadores. Então, tudo isso foi mudando gradativamente. A mudança também dessa questão de deixar de usar copo descartável para usar a caneca, para usar a sua garrafinha, o seu squeeze. As pessoas também tiveram um pouco de dificuldade de se adaptar, mas eu acredito que isso é uma questão de tempo e que a gente vai conseguir, né? Os alunos, eles, por serem adolescentes, eles se adaptam muito mais rápido, né? Impressionante. Imagina a criança, né? Imagina a criança que tem mais facilidade ainda. Exatamente. Nas comunidades, a gente tem uma aceitação incrível por parte das crianças, né? Então, eu fico muito feliz com a receptividade da comunidade. Né? E no IFMA, e aí os alunos tem uma resistência, então, uma resistência negativa. O que tem é uma forma de cultura, né? São costumes. Uma implantação de cultura, né? De uma nova cultura. E assim, a partir do momento que aquela pessoa absorve aquele novo
aquele novo conceito, aquela nova cultura, fica até com vergonha de voltar para trás, né? Fica até com vergonha. A gente que já está assim bem conscientizado, tudo, a gente fica às vezes quando faz alguma coisinha errada, fica, nossa, fui eu que fiz isso e tal, porque a gente faz. Nós não somos perfeitos, né? Mas é uma coisa que a gente já se policia o tempo todo. E é uma coisa legal, gostosa, quando entra e você ajuda as pessoas também de uma forma, ajudando de uma forma calma, branda e tudo, tudo como você sempre faz, que eu vejo, aí as coisas acontecem, porque não adianta impor, não adianta, porque não é uma questão de imposição, é uma questão de bom senso, né? Bom senso é o meu espaço que está sendo preservado. Exatamente. Se você impor, não vai. Não acontece. A mudança não acontece. Verdade. A resistência, ela é imediata. Se você impactar de forma negativa, você tem que vir gradativa. Essa mudança precisa ser gradativa. Quem está ensinando precisa entender que existe uma questão cultural, uma questão de hábito que está arraigado, que foi construído, né? E isso vai mudando só com o tempo e com o conhecimento dos impactos que os nossos atos causam no meio ambiente. Olha aí. Então, quando as pessoas começam a entender que isso impacta, aí elas se sentem responsáveis por essa mudança, sabe? Olha, a Vitória comentou aqui, Covara, eu, por exemplo, posso morrer de sede, mas não uso copo descartável de jeito nenhum. Sempre com a garrafinha ou copinho retrátil. Então, as pessoas podem ir comentando aí, que a gente vai... É um bate-papo, gente. É um bate-papo que a gente tá tendo aqui com a Érica. Então, assim, eu tenho algumas coisas que a gente não faz mesmo, sabe? Eu às vezes me pego como uma balinha, e aqui é muito difícil você encontrar locais para descartar o seu material, e eu fico com aquele papel na mão. A minha bolsa, se alguém abrir, toma até um susto, porque é cheio de resíduo, né? Então, eu acho que a tua também. Tu riu, porque eu acho que a tua também. É carro, entendeu? Tem que fazer uma vez uma faxina, uma vez por semana uma faxina. Mas isso é uma coisa assim que a gente já se conscientizou, e a gente entra naquele ambiente, tá desarrumadinho aqui, tá assim, mas pelo menos eu não fiz na rua, eu não joguei na rua. Aí a gente já tá, né? Bom, Tô vendo um comentário aqui. O lixo zero, né? O Lixo Zero é o nosso parceiro, né? É um coletivo que chegou para somar, e eu tenho muito orgulho de dizer que eles estão assim trazendo uma revolução para São Luís. É um braço do Instituto Lixo Zero Brasil, o coletivo Lixo Zero São Luís. E algum tempo atrás eu ouvi o presidente deles comentando, que é o Sabatini. Ele estava comentando assim, ele disse assim, lixo zero é alguma coisa irreal, é alguma coisa muito difícil de acontecer? Não. No momento que você substitui o seu copo descartável pelo seu copo, pela sua squeeze, pelo seu copo reutilizável, pela sua caneca, você já está praticando lixo zero, né? E isso é muito legal, porque você começa a perceber que pequenas atitudes podem mudar realmente, podem fazer com que esse mundo seja melhor. A gente pode mudar essas características, esses impactos que a gente vem causando no meio ambiente. E sabe? O lixo zero faz o quê, Érica? O lixo zero? Pois é. Ele vem para debater essa questão de que não é impossível, não é algo inalcançável você ser lixo zero. Tá? Você deixar de produzir resíduo, que esse é o objetivo. É você consumir conscientemente, parar de consumir de forma desenfreada, por demanda, sabe? Exatamente. Consumir apenas o que é necessário, o que é importante, e descartar corretamente o seu resíduo. Porque aí você vai eliminar o que puder reutilizar, porque a gente pode reutilizar tanta coisa, né? E a gente agora, eu queria também tocar no assunto, né?
na educação, já que a gente entrou já falando de resíduos, né, e tudo, a educação ambiental como prática educativa integrada, né, contínua e permanente. Por isso que eu te perguntei o que o lixo zero faz, mas vamos falar aqui desse ponto, né? Bom, é o seguinte, a educação ambiental, ela não pode ser algo inserido em algum momento e depois não ser tocado mais. O interessante é que ela aconteça desde as crianças. As crianças, elas têm uma absorção desse conteúdo de forma muito significativa, elas trazem para a realidade da vida delas, elas trazem para o dia a dia. Então, precisa ser algo permanente, algo contínuo, ou seja, ao longo da vida e por todas as disciplinas, ela precisa perpassar. A educação ambiental, ela é um conteúdo que ela é uma disciplina que a gente chama transdisciplinar. O que é transdisciplinar? Todas as disciplinas podem conter uma área da educação ambiental, entendeu? Você não precisa estar exclusivamente, ter uma disciplina exclusiva de educação ambiental para entender os impactos que os seus atos geram sobre o meio ambiente. Então, todos nós temos possibilidade de aprender, de desenvolver e de aplicar esses atos constantemente, diariamente, momentaneamente, né? Que isso não seja um ato apenas pontual, mas que ele seja realizado durante toda a tua trajetória acadêmica, escolar, né, na tua instituição, seja de trabalho. Então, você pode contagiar as pessoas. Como tu falaste, as pessoas elas ficam constrangidas, elas ficam constrangidas de usar copo descartável na tua frente, elas ficam constrangidas de usar um prato descartável, de jogar um lixo no chão, né? E aquilo ali vai mudando o hábito dela. Bom, eu já sei que eu não posso jogar papel no chão quando a Erika estiver aqui, né? Então, já vai... É verdade. Os meus alunos, por exemplo, em sala de aula, eu sou bem rígida com relação a isso, né? Eu já digo para eles, olha só, quem esquecer sua garrafinha, já vou tirar meio ponto da prova. Então, quando eu faço a chamada, Tá certo. eu já atrelo isso, né? Tá certo. Mas Então, é uma forma. educação ambiental é algo que não tem um começo, meio e o fim. Não existe o fim. A gente tem sempre que estar monitorando. Até porque o mundo muda, tudo muda, né? Tudo muda, como eu falei aqui no começo. E com relação... Tem uma pessoa que falou aqui alguma coisa. Eu, por exemplo, Ianael. Eu, por exemplo, utilizo potes de hidratação que usamos para o cabelo para fazer câmeras fotográficas. Então, eu não sabia disso. Legal. Então, é uma forma de não agredir o meio ambiente, porque me ajuda na fotografia. Poxa, que bacana. Eu não conhe... Tem tanta coisa que a gente não conhece, né? A Ianael foi minha aluna no curso de processos fotográficos. Né? A minha disciplina com eles era empreendedorismo, mas existe empreendedorismo sustentável e eles precisam aprender, né? Então eu utilizo todas as disciplinas que eu ministro no IFMA, eu insiro a educação ambiental, porque é importante, é transdisciplinar, a gente tem conteúdo para inserir, sabe? Então, eu fico muito feliz quando eu percebo que saiu da instituição, eles continuam utilizando o que eles aprenderam. Sim. Continuam levando para a vida. E levam para a família, né? Criança, principalmente, Érica, criança tem o poder de ensinar a gente. Quando o meu filho era pequenininho, tinha uns 3 anos, filho, né? Ele tem 13, vai fazer 13 agora em junho. Quando ele tinha uns 3 anos, ele pegava as pessoas assim, eu ficava com vergonha. A gente saía e ele mal sabia falar, mas ele via alguém jogando um saquinho de picolé, alguma balinha, né, fora. Ele falava, não pode, tem que jogar no lixo. Então, assim, as crianças têm o poder de ensinar a gente, né? Tem isso. E, tipo, uma criança, ela leva para dentro de casa também, né? Um adolescente desse que tu ensina, que tu educa, ele leva... ele é um multiplicador, na verdade. Ele se torna um multiplicador. Verdade. Né? É verdade. Teve uma ação que nós fizemos, o Educa, quando eu falo nós, eu falo do Educa Ambiental,
teve uma ação que nós fizemos com crianças de 2 a 15 anos. Né? E aí nós tivemos uma turminha que estava em média assim, entre 4, 5 e 6 anos. E um menino de 4 anos levantou e disse assim, professora, aquela vozinha de criança, né? A gente não pode jogar a sacola plástica na rua, porque vai parar no mar, a tartaruga vai comer e vai morrer. Gente, Que é lindo. de uma simplicidade, sabe? Uma coisa muito linda. Por quê? Porque uma criança tão pequena, ela entende isso. A educação, obviamente, essa educação não veio só da escola, os pais também alimentam isso. Érica, Né? me veio uma Então, dúvida aqui na cabeça. Eu nunca te perguntei isso. Tu já está há quanto tempo na educação ambiental, nessa esfera, entendeu? De educação ambiental. Tu já está há quanto tempo? nós estamos há 3 anos com o projeto Educambiental. Eu entrei nessa vibe, que eu digo, que é uma vibe assim que você leva para o resto da vida, quando eu recebi uma proposta do IFMA de ministrar a disciplina de gestão ambiental. E aí eu me apaixonei, sabe? Eu vi que eu tinha um objetivo nesse mundo, eu precisava fazer desse lugar um lugar melhor, eu precisava fazer da vida dos meus alunos uma vida melhor, eu precisava agregar não só a vida deles, como a vida da família deles. E aí a coisa, quando você faz por amor, a coisa deslancha. Aí a gente já, sabe, eu já tive tantos parceiros aqui em São Luís, parceiros muito bons, Greenpeace, a Associação de Surfistas e Bodybuilders lá da Praia do Olho d'Água, porque essa galera tá todo dia lá no meio ambiente, está todo dia lá nos oceanos, está todo dia olhando a praia, então eles estão de É o olho, Rogério, eles né? O denunciam. presidente, Rogério. Exato. Rogério é maravilhoso, meu Demais, parceirão. demais. O Denison do Greenpeace, que é o nosso coordenador aqui em São Luís. Né? Então, a gente está trabalhando junto. O pessoal do ICE também muito preocupado. A gente fez um curso de ativismo, promoveu, né, um curso de ativismo aí para as comunidades. Foi maravilhoso, do Instituto de Cidadania Empresarial do Maranhão. E eu não posso deixar de fora a galera da UFMA, né, que é nosso apoiador, assim, fora do comum. As professoras do curso de Oceanografia, de Biologia, que sempre nos apoiam. É um trabalho que a gente tem feito há 3 anos, mas que a gente tem tido um resultado muito bom, sabe, Geis? Não, com Uma certeza. resposta Aí eu muito ia te positiva das perguntar isso. comunidades. Agora, eu te perguntei primeiro para entrar nessa outra questão. De 3 anos para cá, fazendo assim um papel, porque tu é uma multiplicadora também, entendeu? Mas só que tu não consegue fazer nada sozinha. Se tivessem umas 10 Éricas aqui em São Luís, aí eu tenho certeza, aqui no Maranhão, eu tenho certeza que já teria, assim, melhorado anos-luz, né? Mas a gente vê que, de um lado, piora muito, mas em 3 anos que tu tá nessa esfera, que tu tá nesse programa, tu também vê que é possível, né? Tu vê que melhorou, Sim, né? Qual a exatamente. diferença que tu... O que tu sugou desses 3 anos? Uma resenha desses 3 anos que tu já tá nesse programa, nesse trabalho. Qual é a definição que tu dá para dizer, Geis, aconteceu isso. Ainda tá faltando isso, né? Mas eu fico satisfeita porque tá fluindo. Olha, eu fico satisfeita porque a gente tem, cada ano que passa, a gente tem um envolvimento maior dos alunos do IFMA que querem ajudar as comunidades, levar para as comunidades o conhecimento que eles estão tendo dentro das organizações, porque, infelizmente, a educação ambiental ainda não é aplicada na esfera da educação primária, educação básica e educação de nível médio das outras escolas públicas. Não sei se as privadas estão tendo, porque eu Pouco, estou bem um pouco pouco, viu? fora. Bem pouco. Um Pois pouquinho é. ali em geografia, um tiquinho ali em ciências, um cadinho em cada lugarzinho, mas bem pouco. Bem pouco mesmo, eu te digo isso porque eu venho acompanhando meu filho desde o ensino, né, infantil, educação infantil até agora, que ele já está no 9º ano. Então, assim, é mínimo, é pouco mesmo. Olha, graças a Deus, isso no IFMA a gente tem conseguido mudar, sabe? Tem conseguido uma adesão bem forte dos alunos. Então, isso me satisfaz muito,
muito mesmo. No primeiro ano nós tivemos a participação de 23 alunos, no segundo ano a gente teve a participação de 48. E agora, no terceiro ano, que a gente ia dar andamento, tivemos a pandemia, mas eu espero que já já isso passe, para que a gente dê andamento. Mas cada ano que passa, as pessoas estão se envolvendo muito mais. E as instituições também. Esse ano, nós ganhamos mais dois parceiros, que foi o Coletivo Lixo Zero São Luís, que é sabe, como é que eu posso dizer? Uma filosofia muito forte, muito interessante que está chegando aqui em São Luís. O talk show Conscientizar da Ingrid, que ela está aqui também olhando a gente. É uma galera que vai discutindo, que vai levando para organizações, para instituições, que vai debatendo o tema, e isso está sendo muito importante. Então, aonde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em mais comunidades. A gente já começou a trabalhar com a comunidade da Vila Conceição, com a questão de revalorização de resíduos. E as pessoas já estão começando a ganhar dinheiro com isso, as comunidades. E depois a gente, se quiseres, a gente dá uma entradinha maior nesse tema. Eu quero, mas eu quero, como tu entrou na parte de resíduo, lixo zero, ainda eu quero concluir ela e te perguntar a importância de conhecer o descarte de resíduos sólidos, porque assim, não adianta a gente ter um sistema que receba, como a gente conversou com a última entrevistada, né, com o último bate-papo que a gente teve. E não adianta ter todo um sistema ali e não ter, né, a educação, o conhecimento, né, assim, a importância de conhecer realmente o descarte. Né? Exatamente. Não só de conhecer como é que se faz o descarte correto, mas de se sentir autorresponsável por esse resíduo. Isso é uma questão importantíssima. Eu tive agora uma análise, desculpa. Nós desenvolvemos um projeto de pesquisa dentro do IFMA há pouco, eu e 2 alunos orientandos, e nós descobrimos o quê? Que 99,7% dos alunos sabem o que é coleta seletiva, sabem o que é descarte de resíduos sólidos, conhecem exatamente cada cor de coletor diferenciado, porque cada cor está apropriado para receber um resíduo, um tipo de resíduo, mas tu vai pasmar agora, que apesar desses 97,9% dos alunos conhecerem e saberem a importância de descartar corretamente, apenas 47% fazem esse descarte correto. Por quê? Porque, infelizmente, terceirizam essa responsabilidade. Eles não acham que é sua responsabilidade, que a instituição, por ser maior, ela tem mais responsabilidade do que eu, que sou pequeno, que sou único. Né? Mas eu não me vejo como um coletivo nesse momento. Se eu juntar a minha atitude com a tua, com a de todos os meus parceiros, a gente vai fazer muita diferença, a gente vai fazer com que o sistema mude. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que realmente as pessoas se engajem, se conectem, sabe? Para que o descarte correto funcione. E aí eu preciso realmente do abraço da mídia para isso. Eu preciso de mais divulgação. Eu preciso que esse conhecimento de como separar, como é que eu vou separar as sacolas, como é que eu devo descartar uma garrafa PET corretamente. Eu só posso... a garrafa PET que eu utilizei está suja de refrigerante, só eu descartando já está bom? Não. Porque o resíduo, quando ele está sujo, ele vai ser descartado como lixo comum. Tá? E os catadores, que são nossos parceiros, os coletores de resíduos, catadores de resíduos, que algumas pessoas ainda têm a coragem de chamar de lixeiro, que não são lixeiros, são pessoas honestas e batalhadoras. E daí eu me lembro da dona Maria José, que é a presidente de uma das associações de catadores daqui, do Maranhão, e são pessoas muito, muito importantes e necessárias para a nossa comunidade. Eles gastam muito tempo limpando o resíduo que nós deveríamos limpar, entendeu? Que nós deveríamos já descartar corretamente, porque não adianta eu descartar esse resíduo corretamente, porque ele não vai servir, ele vai continuar sendo descartado como lixo. E a gente precisa pontuar que resíduo não é lixo. Muito pelo contrário, tem muita gente enricando com resíduo, né? Então,
É importante que as pessoas tenham conhecimento, é importante que isso seja divulgado cada vez mais na mídia. A lei nacional a política nacional de coleta seletiva chegou aí desde 2010 e a gente realmente precisa que isso seja divulgado, que as organizações conheçam, né, que a população conheça, que a comunidade comece a praticar, para que a gente possa ter uma logística reversa útil, que aconteça, que realmente seja lucrativo para todo mundo, né, tanto para mim, quanto para você, quanto para as instituições, que retorne, porque se a gente continuar extraindo os recursos naturais da forma como a gente está extraindo nesse momento, o planeta ele não tem condição de se recuperar. Não. Os recursos naturais têm recursos, a maioria dos nossos recursos são finitos, né? E a gente continua extraindo sem se preocupar. Então a gente está caminhando para a falência. Sim, sim. E aí, quando chegar E esse as pessoas momento, o não que nós estão vamos sendo fazer? alertadas. As pessoas não estão sendo alertadas. Vai ser uma surpresa, buf, para todo mundo, né? Quando tiver o caos, assim, as pessoas com Uma surpresa maior negativa, infelizmente. as Poder pessoas com maior aquisitivo. poder aquisitivo vão desfrutar de uma água potável, né? E as outras não. Então, acho que vai ter até meio que uma guerra aí, mas tomara que a gente continue a fazer, multiplicar para outras pessoas para esse cenário não chegar até aqui, né? Mas assim, do jeito que tá, do jeito que as coisas. Eu vou te dar um exemplo agora. Eu passando no corredor, vi o vizinho botando máscaras, aquelas máscaras de hospitalar, jogando no lixo Sim. comum. Então, assim, as pessoas não estão tendo cuidado agora mesmo, estando em casa, com muito, fazendo uso de várias coisas, então tendo que jogar vários objetos fora. Essas máscaras, essas luvas também, porque eu vejo aqui no prédio pessoas descendo com luva o tempo todo para pegar o seu fast food, alguma coisa assim. Vão jogar onde? Né? Sim. Vão descartar esse resíduo aonde? Não tem um trabalho também no elevador de um prédio, né? Indicando, falando, ensinando. Não existe isso aqui. A gente fica muito... tá muito precário ainda, né? A educação, a questão da educação tem que avançar muito, tem que ser exigido também, lá de cima, né? Porque a partir do momento que tu falou que um aluno teu perde um ponto porque ele não leva a garrafa dele, aí uma pessoa, um cidadão comum que joga, que faz isso ou aquilo, que perde 5, 10 reais no bolso dele, ele não vai mais querer. Né? Exatamente. Hoje a ONU ela fez uma denúncia seríssima. Existem resíduos hoje nos oceanos que não existiam, por exemplo, há 5 meses atrás. Que resíduos são esses? Máscaras e luvas. Materiais que antes eram utilizados apenas dentro dos hospitais, que eram descartados corretamente porque são resíduos hospitalares, hoje estão sendo jogados, estão sendo descartados das formas mais inimagináveis, das formas mais incorretas possíveis. E isso é muito grave, porque, por exemplo, as luvas são feitas de látex. Látex é um produto muito resistente para a degradação ambiental, ele não degrada no meio ambiente, ele resiste muitos anos. E ele tem um potencial poluidor, assim, muito grande. Entendeu? Assim como as máscaras que estão sendo descartadas, às vezes com vírus, né? E que tá poluindo o meio ambiente, que está impactando negativamente esse meio ambiente. Então, a gente precisa estar atento às nossas atitudes. Precisa estar atento à forma como a gente está lidando com os resíduos que a gente descarta. Porque eles não vão desaparecer. O Maurício falou aí, Maurício de Paula comentou, o descarte de perfuro cortante também deve ser cauteloso para não ferir garis e catadores, né? Até qualquer pessoa, o zelador do prédio também que vai buscar. As pessoas, assim, realmente não têm conhecimento, né, pelo descarte, né? Não sabem fazer o descarte correto dos resíduos sólidos. Né? Tem que ter mesmo. Dentro do projeto. O pior uma reeducação. Dentro do educação ambiental. Tem que ter, tem que ter uma reeducação. Sabe? Não é só educação. Educar adultos não é fácil.
Educar adulto não é fácil, porque já são hábitos que estão arraigados, hábitos que estão concretizados, né? E que a pessoa tem que ter muita força de vontade, muito conhecimento sobre os impactos de suas atitudes no meio ambiente, para poder mudar. No momento que eu percebo, que eu sei, que eu tenho consciência de que o lixo que eu estou descartando vai cair no mar, vai cair no oceano, que vai fazer, ele vai se degradar em microplástico e que os animais marinhos vão se alimentar. E daqui a pouco, eu, como topo da cadeia alimentar, vou estar me alimentando desse mesmo plástico, aí eu começo a mudar. Você Mas tem que poucas se as pessoas sentir têm no esse... ambiente. Você tem que se sentir, se imaginar no ambiente. Porque se você não. Às vezes as pessoas nem sabem dessa Pois é, informação, nem sabem, não têm conhecimento. São exatamente. ignorantes, né? Então, assim, mas a partir do momento que elas conhecem, que elas sabem da verdade, tudo muda, né? Tudo muda. Exatamente. O pessoal do ICE está perguntando, e o impacto do resíduo eletrônico? Gente, o impacto do resíduo eletrônico é um dos mais graves. Por quê? Porque da forma como está sendo descartado, ainda está sendo descartado assim, ele vai poluindo solo, lençol freático, oceano, onde ele pega o resíduo eletrônico, onde ele pega, ele leva, ele tem metais muito pesados e esses metais são dispersados de forma irregular no meio ambiente. A gente está falando sabe, de cádmio, Chumbo, sei lá, zinco. exatamente. Então, são substâncias muito tóxicas e muito pesadas para o meio ambiente absorver, não tem como. E aí a gente está poluindo e a gente vai consumir esses alimentos que estão sendo plantados na terra, no solo, a gente vai consumir essa água dos lençóis freáticos, a gente vai consumir os alimentos dos oceanos, todos eles que estão sob forte impacto de substância tóxica. E isso vai, consequentemente, vai parar no topo da cadeia alimentar, que somos nós. Sim. E essa falta de informação, essa falta de conhecimento é o pior, né? Que acontece. Porque as pessoas não têm a oportunidade de saber como que uma pessoa que está lá no município de Cajapió, entendeu? Dentro do... Como é que ele vai saber disso? Né? Que a gente tem ainda alguns municípios que não tem energia, que não tem celular e tudo e tal. Como é que aquela pessoa vai saber como chegaram aqueles uns brindes que fizeram, né? Que jogaram uns objetos e apareceu em alguns lugares aqui acho que em São José de Ribamar apareceu. Eu conversei com o Rogério Verde, né? Ele me falou que foi lá em Travosa, apareceu um objeto que eles nem sabiam o que é, tava até com medo de tocar. Uma pessoa curiosa, um pescador, ele vai tocar. E se tiver alguma substância altamente corrosiva, né? O que acontece? A pessoa sem conhecimento, não tem internet, não tem televisão, não tem nada, o que ele vai fazer? Exatamente. Tu tocaste num ponto super importante. Infelizmente, na maioria dos municípios do estado do Maranhão, ainda não existe aterro sanitário. Existem lixões, né? Que são terrenos baldios que não foram preparados para coleta de resíduos, para receber o lixo que é gerado pelas comunidades. E a gente tem um problema gravíssimo. Por quê? Porque esse resíduo está sendo descartado de forma irregular, em terrenos comuns, está contaminando o solo, água, os rios, os peixes, os animais, né? As pessoas. Então, as pessoas, principalmente dos interiores, estão sofrendo impactos severos com isso. Eu me lembro que o ministro do Meio Ambiente veio conhecer São Tamaro, enquanto ele estava atravessando o rio, um absorvente passou bem na frente dele. Gente, é a nossa realidade, é a realidade do estado do Maranhão. É um povo, é o pior PIB do país. Então, se a gente não consegue levar uma educação de qualidade para as comunidades, como é que as pessoas vão mudar seus hábitos? Isso é um trabalho de formiguinha, no IFMA eu tenho muitos alunos que são do interior e que quando vão para o interior levam o seu conhecimento para onde eles vão.
entendeu? Que discutem, que debatem com o pai, que já conseguiram mudar a realidade das suas famílias com relação a esses impactos que são gerados, com relação a minha produção de resíduo, como é que eu me comporto com esse meio, como tu falaste, eu me sinto parte desse meio ambiente, então eles começam a interagir com o meio ambiente, eu passo a ter atitudes responsáveis, entendeu? Então, isso vai mudando, mas essa não é uma realidade ainda do ensino primário, essa não está inserido ainda. Então, eu me preocupo muito com isso. A partir do momento que a população tem educação, ela pode exigir. Isso aqui não pode mais existir. Com Relaxa de certeza. Cajapió, tem Javari, tem Penal. Ó, o Lixo Zero tá falando aí, né? Em São Vicente de Ferre, Pinheiro, próximo ao campo, né? Recebemos a denúncia de lixões improvisados próximo ao campo em São Vicente e em Pinheiro, em uma rua próxima à Universidade Federal. Isso acontece corriqueiramente, infelizmente, né? Ainda acontece, a coleta seletiva é alguma coisa que só acontece em São Luís, né? E vou te dizer, infelizmente, não é todo mundo que faz, não é todo mundo que coleta seletivamente, não é todo mundo que tem o conhecimento que precisa ir até os ecopontos para descartar o seu resíduo. Tem muita gente que não sabe nem o que é ecoponto. É verdade. Nem para que serve. É verdade. Nem Vê para ali que uma serve. estrutura, mas não sabe para que serve. Aí diz assim, o pessoal joga lixo aí. Né? Porque assim, resíduo não é lixo, né? Exatamente. Nunca. Ó, a Nádia, ela está falando aqui de Porto Rico do Maranhão, também é uma realidade muito, muito severa, muito triste, porque a comunidade sofre o impacto desse resíduo que é descartado incorretamente. Né? Aí tem o Instituto de Cidadania falando, além de tudo, ainda existem as queimadas de resíduo doméstico, que são vários tipos de contaminações. Atmosférica, solo, vai para a água, entendeu? Então, isso acontece, é corriqueiro acontecer no interior. No interior, isso é normal. É uma prática ainda comum, normal para eles, né? Fazer isso. E assim, eles... Não é só no interior também, não. Muitos lugares aqui na cidade também fazem isso. Sim. Acontece. Gente, outro dia eu quero contar para vocês uma experiência que eu vivi. Há uns 3 meses atrás, a gente tem uma terrinha lá na Baixada. E aí nós criamos um gado para... Gente, é mais para passear, porque, meu Deus do céu, eu te juro, eu não tenho coragem de matar um animal. E aí, numa comunidade próxima, não é nem comunidade, é num povoado próximo. É uma comunidade, mas o povoado é bem menor do que uma comunidade. Uma pessoa descartou fralda descartável de forma incorreta. E o boi foi lá e comeu a fralda descartável. Não tivemos nada para fazer. Aquele boi morreu asfixiado na nossa frente. Caraca! Entendeu? E isso, por incrível que pareça, tem sido uma realidade nesses povoados. Os animais, eles estão comendo o lixo que é descartado de forma indevida. Sacolas plásticas, fralda descartável, absorventes, né? Então, tudo isso tem sido consumido pelos animais e tem matado, né? Isso mata, não tem o que fazer. Se um animal que é ruminante se alimenta de um resíduo plástico, ele vai morrer. Não tem nada que se possa fazer. Mas aquela pessoa que fez esse descarte, conhece? Entende? Sabe? Com certeza. Já teve contato com a educação ambiental? Com certeza não. Nem aqui em São Luís, que é a capital do estado do Maranhão, a gente não pode dizer que todos os estudantes têm essa oportunidade desse conhecimento, imagina. A gente vê carros de luxos descartando resíduos, jogando, garrafinha. Ai, e eu buzino, sabe, Eric? Acho que a pessoa deve achar assim, essa louca quer, hein? Eu
fico brigando, sabe? Eu já tô assim, eu fico chateada quando eu olho isso. Carro de luxo. Gente, eu já tive aluno que brigou dentro do ônibus, porque a pessoa jogou a garrafinha do ônibus. Te juro. Olha, isso é uma coisa que depois que você aprende, te dói, Dói, sabe? dói. Você traz para dentro e você compra aquela ideia aí Não, e a e gente muda. sai, às vezes, a gente sai um pouco de si, né? Porque assim, eu sou muito tranquila, mas eu não brigo no trânsito. Mas quando eu olho um absurdo, eu já vi, Érica, que diminuiu muito. Diminuiu muito. Eu venho percebendo, porque eu já estou aí nessa área ambiental, eu sou apaixonada pelo meio ambiente, tudo. Já estou aí, já tem uns 10 anos que eu brinco com isso, né? Que eu estou aprendendo. Mas eu vi que melhorou essa questão de jogar resíduo pela janelinha do carro, diminuiu. Quase não olho mais. Quase não olho. Então, acho que eu traumatizei algumas pessoas, sabe? E outros como eu também que devem fazer isso. Porque dói a gente olhar um carro de luxo. Vou citar um exemplo: uma BMW jogando uma garrafa de água pela janela. Se fosse um carrinho. Eu não posso dizer que uma pessoa dessa não tem conhecimento e não é consciente, né? Consciente ela não é sensível. Por favor, que não entenda, não tenha um pingo de bom senso, né? Mas talvez não queira sujar o seu carro, mas sujar o meio ambiente, que é o meio que ele vive, que é o meio. Olha, muitas pessoas entram nessa de conscientização, como a gente falou, por vergonha, porque chega num ambiente e vê todo mundo ali num clima e a pessoa vai, entra, pega na veia por vergonha, sabe? Eu já vi várias pessoas entrando nesse nosso clima, nessa nossa atmosfera, por vergonha de fazer errado. A minha família. É, né? A minha família. Fica, tipo, não quer mais errar. Mas é assim. E, tipo, o que tu tem, a educação que tu teve, teus pais não tiveram, né? Então, assim, pergunta para eles se eles tiveram educação ambiental. Eu não tive na escola, eu não tive na escola. Eu também não Eu tive. tenho 37 anos, eu não tive educação ambiental na escola. Não tive. Eu fui ter educação ambiental porque eu busquei na universidade, eu busquei isso, né? Mas eu não tive. E agora ainda não está tendo a que deveria ter, né? Não, nem na esfera pública, nem tão menos na privada. Não tem, Exatamente. não tem. Ainda bem que as organizações estão mudando, né? Ainda bem que gestão ambiental hoje faz parte de já existem departamentos de gestão ambiental dentro das organizações. Sim. Assim como recursos humanos, existe gestão de recursos de gestão ambiental. Então, as realidades estão mudando. Estão mudando, está As melhorando. organizações já estão percebendo que a atitude das pessoas pode trazer uma economia para a organização. A partir do Sim. momento que você deixa de usar copo descartável, é menos um custo. A partir do momento que as pessoas passam a desligar as luzes, ou passam a desligar os computadores quando saem dos ambientes, já economiza recurso. Érica, o Denilson Ferreira está falando Denis. Denison está perguntando como tratar destes assuntos nas periferias de São Luís, nas áreas de vulnerabilidade, como falar de educação ambiental para este público. Pois é, a gente tem levado, Denison, para as comunidades esse tema, né? E a gente tem começado por onde? Pelas crianças. Por quê? Porque tem uma aceitabilidade melhor. A partir do momento que a gente consegue envolver as crianças, a gente começa a envolver os pais nas atividades. E aí, os pais começam a se envolver. Então, por exemplo, o que nós fizemos ano passado? O Educa levou a questão da revalorização dos resíduos sólidos para dentro das comunidades. O que significa isso? Fazer com que as comunidades entendam que o resíduo, ele é dinheiro, ele não é lixo. E que a partir do momento que eu penso nesse resíduo como uma forma de gerar recurso, eu começo a ter criatividade em cima daquele resíduo. Eu começo a pensar em transformar aquele resíduo e revender ele de alguma forma lucrativa. Hoje já existe uma série de atividades, uma série de produtos que a gente faz com resíduos reutilizáveis. Tipo? Puff de sala para sentar, bancos,
Ano passado nós fizemos prancha de surf de garrafa PET, uma prancha de surf custa em média R$ 1.000. É mesmo? Nós construímos, junto com as Boa, uma prancha de surf por R$ 150. Nossa, Depois fizemos um campeonato, olha que legal. que bacana, que bacana. Então, existem formas de você reutilizar esse resíduo, principalmente o resíduo plástico, que é um resíduo muito rico, Sim. né? De as comunidades reutilizarem esses resíduos. Tem uma comunidade, chama Comunidade Sustentável em Inhaúma. Essa comunidade, ela faz vassouras de garrafa PET. Já está sobrevivendo Eu vi. desse trabalho, desse projeto. Foi uma aluna que eu tive, a Glória, lá no IFMA, né? E ela teve uma pegada desse projeto e desenvolvendo lá na comunidade. Ela é presidente da Associação de Moradores do Inhaúma. Ou seja, um E ela está desenvolvendo esse material bom, resistente, durável, exatamente. Durável, né? E economicamente viável. Mais barato. Exatamente. Mais barato. Então, assim, precisam dessas ideias aqui. Tem que ter mais incentivo, né, para esse tipo de... E as pessoas enxergar mesmo como uma rentabilidade, né? Ter uma rentabilidade financeira. Ó, a geração dos meus Exatamente. pais... Que é possível. Sim. A Preta ali tá falando que a geração dos meus pais não tiveram educação ambiental. É um desafio para mim todos os dias ensiná-los. É assim, a gente vive isso, né? Mas eles pegam também, como criança, eles pegam rápido. Os idosos, né? E tudo, eles têm uma sensibilidade. Só tem que ter uma psicologia. E a gente, quando estuda ambiental, meio ambiente, a gente tem que ir com a psicologia junto. Porque se bater de frente, cria resistência. De uma forma que tu vai abordar um idoso, tu tem que ter a psicologia dele, tu vai abordar uma comunidade que nunca teve contato com a educação, e tu tem que falar a língua dele. Então tem que ter muita psicologia, né, Érica? Cada pessoa Exatamente. Que você vai abordar, você fala uma língua diferente, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Estão falando atenção ao tempo, Érica. Nossa, foi tão rápido. Érica, muito boa discussão sobre o assunto. Estão falando aqui. Érica, eu quero que tu faça algumas considerações finais, né? Que tu abra teu coração e o que tu acha que poderia melhorar, o que a gente poderia fazer como ser humano, cidadão, para melhorar essa educação ambiental. A gente que sabe pouco pode também multiplicar. Gente, não adianta a gente ter educação e não colocar em prática, né? Porque ela só vai trazer resultado no momento que eu mudar, eu tiver atitudes que não impactem negativamente, seja o ser humano, seja o meio ambiente, seja os animais, sejam as pessoas. Quando eu começo a me colocar no lugar do outro, as coisas, quando eu começo a ter empatia, as coisas começam a caminhar de forma positiva. Então, a gente precisa, sim, estar o tempo todo se colocando no lugar do outro, seja, vou me colocar no lugar do meio ambiente, o que as minhas atitudes estão provocando para aquele meio ambiente, o que as minhas atitudes estão agregando na vida das pessoas, está melhorando, não está? Eu preciso me autoavaliar o tempo todo, sabe? Eu acho que a gente precisa ter mais empatia, a gente está vivendo um momento muito difícil, que foi causado pelas nossas atitudes, tá? E que se a gente não mudar hoje, vai voltar, a gente vai viver novamente, talvez até pior, porque infelizmente as coisas estão ficando cada vez mais difíceis para o ser humano, para os animais, para o planeta, né? A gente não trabalha só com a educação ambiental. Eu, por exemplo, eu me considero eu resgato animais na rua, eu ajudo pessoas, eu estou sempre me colocando no lugar do outro, me sensibilizando com o que o outro está vivendo. Então é isso que eu quero que a gente seja um ser humano melhor. Humano que a gente de seja verdade, mais humano de verdade, né? Pessoas melhores. Esses dias eu vi uma elefanta grávida, ela estava com fome, deram um abacaxi com dinamite para ela e ela explodiu. Eu vi. Né? Então, gente, eu não concebo uma coisa dessa.
Eu acho que a gente precisa mudar e precisa mudar de Rápido, ontem, rápido, desde ontem. A rápido. gente precisa mudar porque nós vamos viver as consequências de todos os nossos Já atos. estamos Então, vivendo. exatamente. Então, assim, eu peço que as pessoas se sensibilizem, que queiram trabalhar, que a gente forme mais parceiros, que a gente esteja dentro das instituições, que a gente seja cada vez mais convidado para isso, que a gente se fortaleça, se una, né? Porque juntos nós somos mais fortes, juntos a gente pode fazer realmente desse mundo um lugar melhor. É isso que eu acredito. Eu estou aqui por um objetivo, e esse objetivo é fazer desse planeta um lugar melhor onde quer que eu vá. E aqui, Érica, como a gente está num canal que é de construção, indústria, a gente faz um apelo para as empresas, para as indústrias, para as construtoras, que façam um pequeno programa que seja, né, ambiental, de educação ambiental dentro da sua empresa, que você não está fazendo só para aquele empregado, você está fazendo para milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas. Então, a Érica também faz isso, ela tem trabalhos fora, mediar aula, ser professora, ela faz esse tipo de trabalho também. Então, são simples atitudes que transformam o mundo, né? E a gente está aqui e quer deixar as gerações futuras também respirar um pouco desse ar que a gente respira, né? Verdade. Érica. Verdade. O Fábio Naúz, o presidente, falou que temos feito muito, mas precisa muito mais. Eu vejo, tem realmente a mentalidade. Olha, o tempo vai cair, presidente. Eles têm feito, sim. Eu vejo assim que estão mudando, que estão se readaptando, que estão fazendo, sim. Precisa fazer muito mais? Precisa, a gente faz, entendeu? Mas eu vi mesmo que, pelo menos os associados ao Siduscom, a gente vê que a sementinha tá florescendo lá, foi plantada e tá florescendo, mas que sejam com todos, né? Com todos, que a gente consiga levar o nosso estado de uma forma não só ficar cobrando de governo, de prefeitura, né? Isso, a gente conseguir fazer isso, porque a gente consegue. Só o fato da gente estar tendo esse espaço aqui no Siduscom para falar, para levar um pouco do nosso trabalho, mostrar que é possível, é viável mudar os hábitos, fazer hábitos, ter hábitos sustentáveis. Érica, isso é muito importante para agradecer. Vai cair. Vai cair. Eu agradeço a todos que ficaram aqui assistindo. Pronto. Essa live ela vai estar gravada no canal do YouTube do Siduscom, tá bom, gente? Ela vai estar gravada aqui e depois no canal do YouTube do Siduscom. Façam lá a inscrição, porque lá vai ter palestra, mini curso, a Érica vai lá e alguns vão ser gratuitos também, viu, gente? Obrigada a todos, ao presidente, a todos que estiveram aqui, a Érica pelo seu tempo, viu? Obrigada. Deus te abençoe muito, que você continue sendo essa pessoa iluminada. Obrigada, você também, Geise. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada ao presidente, obrigada a todos os Siduscom. Obrigada, tá Érica. Que a gente possa continuar o nosso trabalho. Obrigada, meu bem. Beijo, bom final de semana. Para nós. Tchau, tchau.